Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quinta-feira, e o assunto segue sendo a derrota vexatória do Santos ontem diante da Chapecoense em Santa Catarina por 4-2. O Santos tomou 4 gols de um time recém-saído da Série B, que a gente viu pelo jogo de ontem, que é um time ruim e que vai brigar para não ser rebaixado. O Santos conseguiu a façanha de tomar 4 gols. 4 gols. E o que mais se viu hoje, nesta quinta-feira, foram comentários nas redes sociais e entre santistas aí pela rua, etc e tal, sobre quem é o grande culpado nessa situação. E eu recebi aqui algumas críticas de alguns torcedores do Santos discordando de mim que o Vojvoda não é culpado da situação. Eu não disse que o Vojvoda é o único culpado. Eu não disse. Eu disse que o Vojvoda é o maior responsável por isso. Acho que o Marcelo Teixeira, enfim, vocês sabem o que eu acho do Marcelo Teixeira, e acho que o Alexandre Matos não faz um bom trabalho. Ou melhor, nós vamos discutir isso aqui. Será que não faz mesmo? Vamos discutir isso aqui. Mas antes, pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, e a próxima meta é chegar em 200 mil inscritos. Eu sei que eu posso contar com vocês, tá bom? Gente, é o seguinte... O Marcelo Teixeira, o grande culpado dele é colocar pessoas em cargos que não têm absolutamente nada a ver com elas, porque elas não têm o dom de fazer o que fazem. Por exemplo, eu canso de falar, o scout do Santos. O scout do Santos é horrível. É horrível. Mapeia jogador de quinta categoria. De quinta categoria. Aí outro dia eu fui dar uma olhada no scout do Santos e fui ver que tem um profissional lá de sobrenome Barleta. Eu falei, pô, Barleta não foi presidente do Conselho Deliberativo do Santos, etc e tal, fui me informar. Aí eu me confirmei, é sobrinho do Florival Barleta e filho de um outro Barleta, que eu não sei quem que hoje é conselheiro do Santos. Eu fico me perguntando, qual é a expertise, qual é o conhecimento, qual a experiência, qual a vivência desse profissional que está hoje no Santos, o Barleta, esqueci o primeiro nome dele, que trabalha no Scout do Santos. Se eu estiver errado, eu faço a correção. Mas pelo que eu vi na internet, no site do Santos, está lá ele como membro do Scout do Santos. Qual é a experiência dele? Ele está lá por quê? Porque ele é sobrinho do Florival e o Marcelo Teixeira precisa do apoio do Florival Barleta para seguir administrando o Santos? Ao que tudo indica, você juntando os pontos, isso faz sentido. E quem é o prejudicado nessa história? O Santos. O Scout do Santos é horroroso. Já falei aqui para vocês. É horroroso. Todos deveriam ser demitidos. Todos. É só ver os caras que eles foram prospectar. Cabalheiro, Brahim, Frias, Alex Duarte. Entendeu? Então, é complicado. Esses caras, Lautaro não, Morelos. Esses caras foram prospectados pelo Scout do Santos. Porque o Scout está lá para isso. Para ver jogador que a gente não sabe que joga bem e que está à disposição no mercado, ou tem um custo barato. É para isso que serve o scout. Porque senão a gente sai indicando aqui, ó. A primeira coisa que a gente ia fazer aqui, ó, escuta, seria legal o Santos tentar a contratação do Léo Ortiz, do Bragantino, foi pro Flamengo. O Santos não tem dinheiro para isso. Então não adianta nada. Isso daí a gente faz. Indicar o Léo Ortiz, indicar o Gustavo Gomes, indicar jogadores desse tamanho, a gente faz. O scout tem que trabalhar para encontrar jogadores bons, disponíveis no mercado e que caibam dentro do bolso do Santos. Mas não consegue fazer esse trabalho bem feito. Então o scout está lá por quê? Porque o Marcelo Teixeira deixa esses caras lá. Ele emprega esses caras. O Santos tem hoje uma folha de pagamento gigantesca. Gigantesca. Está entre as 4 maiores do Campeonato Brasileiro. Quem assina o cheque, quem assina o contrato dizendo, olha, você vai ganhar tanto, vai ter tanto de luva, é o Marcelo Teixeira. Esse é o grande problema dele. Porque eu tenho certeza que na faculdade dele, ele não daria esses salários que ele dá para jogador do Santos. Por quê? Porque a faculdade sangra no bolso dele. No bolso o Santos não sangra no bolso dele. Não muda nada a vida dele. É só questão de vaidade, pessoal, ego e o coração santista. Mas no bolso não arde.
Então, ele dá um salário de 1.300.000 para o Tiquinho, dá um salário de 1.300.000 para o Julio Furque, dá um salário, dizem, que de 1 milhão para o Brahim, entendeu? Esse é o problema, porque o dinheiro não é dele, porque se fosse dele, ele não faria isso. Então, ele assina um contrato de admissão do Pedro Caixinha com uma multa de 15 milhões de reais, eu falei outro dia euros, né? Vocês me corrigiram e foram muito bem. 15 milhões de reais. Na empresa dele, eu tenho certeza que ele jamais faria isso, porque ele iria pensar o seguinte: isso não é certo. O que eu vou fazer? Vou ter que mandar o cara embora, como é que eu vou pagar 15 milhões para ele? No Santos, o dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. Entendeu? O dinheiro não é dele. Então, contrata, assina contrato, tem cláusula, emprega gente que está lá dentro que não deveria estar. Por quê? Porque o dinheiro não é dele. E ele não é um bom gestor, ele é um mau gestor. Eu já estou cansado de falar isso aqui. Cansado de falar isso aqui. E vocês que me acompanham sabem o quanto eu bato no Marcelo Teixeira. E é importante dizer de novo, hoje é quinta-feira. Até agora o Marcelo Teixeira não respondeu a solicitação de SAF por parte do grupo San Dominique. Tem até o final de semana. Até agora nada. Até agora, nada, tá? Então, essa é a grande culpa do Marcelo Teixeira. Entendeu? Gerir mal e porcamente o Santos Futebol Clube. Minha opinião. E eu estou dando para vocês aqui dados. Não é que simplesmente eu estou aqui só dizendo o Marcelo Teixeira é um mau presidente. Não, estou dando exemplos. Estou dando dados para vocês. Outra pessoa que está na alça de mira de muito da mídia santista, de jornalistas que não são santistas e de boa parte da torcida, é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos faz um bom trabalho? Não, não faz. Mas é péssimo, como as pessoas falam? Também não é. O Alexandre Matos contratou 12 jogadores desde que ele chegou no Santos. Vamos nomear esses jogadores? Vamos lá. Lautaro, Frias, Duarte, Bilal, Cavalheiro, Gabriel, Menino, Arão, Igor Vinícius, Mike, Vitor Hugo e agora o Rony. 12 jogadores. 12 jogadores. Quem que realmente não deu certo? Vamos começar a fazer o contrário. Quem deu certo? Bom, bem ou mal, o Frias está jogando. Começou mal, se firmou, é um zagueiro no nível dos zagueiros que o Vojvoda tinha lá no Fortaleza. Aliás, talvez até melhor. O Frias eu acho que deu certo. Vocês concordam comigo? O Frias deu certo. Começou mal, mas agora se firmou. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, não foi uma boa contratação? Foi. Vocês discordam? Foi uma boa contratação. É o que tinha, um jogador que tem impacto no futebol brasileiro hoje. Gabriel Menino, foi uma boa contratação? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Acho que vocês concordam também, né? William Arão, foi uma boa contratação? Acho que todo mundo aprovou também. Todo mundo aprovou. O Igor Vinícius, não é o lateral direito Carlos Alberto Torres. Longe disso. Mas dentro do que existe em disponibilidade no mercado mundial, não existe mais lateral direito bom no planeta. Tem 4 ou 5. Dentro dessa mediocridade da posição no futebol mundial, é um jogador que cumpre bem a função dele. Tem jogo que ele não joga nada, tem jogo que ele joga super bem. Oscila. E o Rony, que acaba de chegar, que é um jogador que alguns não gostaram, outros gostaram, e que a gente tem que analisar do ponto de vista de currículo. Ele tem um ótimo currículo. Ele tem ótimos números. Para um time que não tem nada, a chegada do Rony é um bom negócio, certo? Então, de 12 jogadores, Frias, Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Arão, Igor Vinícius e Rony, metade, eu acho que aprova. Aprova. Quem realmente desaprova? Lautaro, já não vivia uma fase boa no Cruzeiro. Alex Duarte, pelo que eu vi, ele era também criticado no Spartak, tá? Também criticado. Brahim, ilustre desconhecido. Ninguém sabe quem era. Cavalheiro, a mesma coisa. Vitor Hugo,
era do Flamengo, está no Atlético Mineiro jogando hoje e jogando bem. E jogando bem, veio para o lugar do Pituca. Mas, quando foi contratado, todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Então vamos entrar nessa categoria dos contratados que todo mundo no primeiro momento aprovou. O Mike é um deles. Quando o Mike foi contratado, eu não vi nenhuma voz discordante da contratação dele. Nenhuma. Ou se teve, foi um muxoxo aqui e outro ali. Mas a esmagadora maioria aprovou a contratação do Mike. Aprovou. As pessoas aprovaram a contratação do Vitor Hugo. Aprovaram. Então, desses 6 jogadores que a gente entende que de fato foram más contratações, a gente tem o Lautaro, que estava vendo no Cruzeiro, não estava jogando nada. Não devia ter sido contratado. O Duarte era um ponto de interrogação. E aí a gente culpa o Alexandre Matos e o scout do Santos. Porque embora o scout tenha mapeado, o Alexandre tem o dever do alto do cargo dele de olhar e falar assim, escuta, não dá. Vocês estão brincando. Vocês estão brincando comigo. Esse cara não dá. Mas ele aprovou. Aí eu li que o Alexandre Matos tentou levar o Alex Duarte para o Cruzeiro no ano passado. Eu fui me informar sobre essa situação. O que eu apurei, não procede. Não procede. Entendeu? Não procede. Mas o Matos erra a partir do momento em que ele pega, sei lá, o DVD, como se dizia antigamente, do Duarte e entrega pro técnico, que aí também é culpado. Mas vamos chegar lá. Ele tem que fazer o primeiro filtro. Primeiro que o scout não poderia ter mapeado esse jogador. Segundo que o Alexandre Matos não deveria ter aprovado esse nome. Então, o Lautaro, ele errou. Duarte, ele errou. Bilal Brahim. Gente, isso aí não tem nem o que falar. Começa com o scout e passa pelo Alexandre Matos e desemboca no treinador, que disse numa entrevista que não sabia quem era o cara. Se não sabia, por que aceitou? Não tem personalidade? Não é o técnico? Tem que saber. Do mesmo jeito que o Alexandre fala, que eu disse pra vocês, se deveria chegar assim, não, esse cara eu não quero, o treinador devia falar assim, escuta, eu não sei quem que é. Mas talvez tenha dito isso, e o Alexandre e o Marcelo Teixeira tenham dito pra eles, olha, é uma oportunidade de mercado, o cara não ganha, tá vindo de graça. Aí saiu uma informação que o Brahim ganhava 10 mil euros por mês. Vocês estão brincando, 60 mil reais? Pô, o Cauã Basile ganha 45 no Santos. Não faz sentido. 100 mil reais, 100 mil dólares, perdão. 100 mil dólares faz sentido. 600 mil reais. Aí o Santos foi dar algo parecido. Porque eles entenderam que era uma oportunidade de mercado. Errado. Agora, essa informação de que ele ganhava 10 mil dólares no início da França, nenhum clube na Europa paga 10 mil dólares de salário para um jogador. Gente, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa barca. Não vamos acreditar nessas histórias. Não vamos acreditar nisso. Eu nunca vi o contrato dele. Eu sou apenas formando uma opinião com base no que eu conheço de futebol, no que eu conheço da vida. Vocês acham que algum jogador... O Nice não é um grande time na França, não é. Vocês acham que algum jogador que joga na Ligue 1 vai ganhar 10 mil dólares, 10 mil euros por mês? Eu não acredito. E digamos que seja verdade. Vocês acham que chegaria lá, olha, oportunidade de mercado para o Santos, Bilal Brahim, os caras pegam, olham, 10 mil euros de salário. Vamos oferecer 1.300.000. Vocês acreditam? Só se tiver sacanagem. Só se tiver sacanagem no negócio. Qual é a sacanagem no negócio? A sacanagem do negócio é o seguinte, olha, eu vou ficar com a parte do salário. Você acredita nisso? Você acredita? Tem isso no futebol? Tem. Você consegue garantir para mim que isso está acontecendo no Santos? Eu não consigo. Eu não consigo. E nem quero acreditar que isso seja verdade. Não quero colocar em dúvida o caráter do Marcelo Teixeira e nem do Alexandre Matos. E nem do treinador que aprovou também. Ou deixar o treinador de fora. Essa é a única explicação para um cara que ganhava, dizem, e eu não acredito, 10 mil euros e que no Santos está ganhando mais de 1 milhão por mês. Alguém está mordendo o salário do cara. Vocês acreditam? Eu, até prova em contrário, não acredito. Não acredito. Porque, embora eu bata direto no Marcelo Teixeira, direto nele, eu conheço o Marcelo Teixeira de longa data.
de longa data. Eu conheci o pai dele, eu era amigo do pai dele. E conheço o Marcelo Teixeira também. Não acredito. O Alexandre Matos, eu conheço ele também de longa data. Não acredito que ele faz isso. Não acredito. Então eu não acredito que esse jogador saiu da Europa ganhando 10 mil euros para ganhar no Santos mais de 1 milhão de reais por mês. Não acredito. Não acredito. Entendeu? Mas enfim, Lautaro, foi uma cagada. O Duarte, também. Brahim, nem se fala. Cavalheiro, foi um jogador mapeado. Foi mapeado pelo scout. A gente não fala toda hora os caras descobrem lá o Inestrosa, os caras descobrem lá o Plata, os caras descobrem o Gustavo Gomes, os caras descobrem fulano. O Santos está fazendo a mesma coisa. Só que o scout do Santos é incompetente. Quem que eles mapeiam? Cavalheiro. E o Marcelo Teixeira paga $1,5 milhão por 50% do jogador. Tem cabimento? Não tem. Não tem. E ainda deu uma entrevista, que está correndo aí nas redes sociais, dizendo que na base não tinha ninguém do nível, ou melhor, do que o Cavalheiro, então ele contratou o Cavalheiro. E a gente vê que não é verdade. Agora, as contratações nunca são prato pronto. Você contrata um jogador para um time, às vezes ele vai mal. De repente ele pega e vai para um outro time e joga bem. Vocês sabem disso, o futebol é assim. E está cheio de exemplo. Jogador que não deu certo em um lugar, vai para o outro e arrebenta. Por exemplo, Yuri Alberto. Não ganha nada no Santos. Nada. No Corinthians ele arrebenta. Você não gostaria de ter o Yuri Alberto no Santos? Eu gostaria. Esse, sim. Aquele, nem pensar. Nem pensar. Então, tem exemplos aí, exemplos de jogadores que fracassam no time, vão para o outro e joga bem. Joga bem. Mas, de qualquer maneira, o Cavalheiro foi mapeado e eu acho que quem tem conhecimento de futebol, como o Alexandre Matos tem, deveria ter chegado e falado assim, escuta, não pode. Não pode. Não tem o menor cabimento. Entendeu? O Mike, foi o que eu falei agora há pouco. Qualquer um teria contratado. Todo mundo elogiou. O Vitor Hugo, idem. A mesma coisa para o Tiquinho no começo do ano. Do ano passado. Todo mundo aplaudiu a contratação do Tiquinho. Por quê? Porque estava na memória aquele jogador do Botafogo. Não deu certo. Deu certo no Botafogo? Não deu certo no Santos. Entendeu? Vocês não teriam contratado? Na época, todo mundo aplaudiu. Então, quando a gente passa limpo aqui o trabalho do Alexandre Matos, dá para dizer que é um trabalho ruim? Não. Não é verdade. É um trabalho bom? Também não é. Poderia ser melhor? Ou se poderia. Porque conspira contra ele ter aprovado o Lautaro, ter aprovado o Alex Duarte, o Brahim e o Cavalheiro. Isso é gravíssimo. Mas de 12 jogadores, se listei 4. De 12 jogadores, a gente viu que 6 são bons jogadores. Repito, Frias, Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Arão, Igor Vinícius e agora chegando o Rony. O Rony jogou bem no Palmeiras, foi pro Atlético, não jogou bem. Certo? Então, o trabalho do Alexandre Matos é bom? Não. Digamos, excelente? Não. O trabalho dele é de médio para bom. É de médio para bom. Senhor Mano, você passa muito pano para o Alexandre Matos. Se vocês acham que isso é passar o pano, sim, estou passando pano. Porque eu não vejo dessas 12 contratações, a maior parte delas sendo contratações esdrúxulas e gritantes. Não, são 4. Lautaro, Duarte, Brahim e Cavalheiro. Mike, qualquer um teria contratado. Vitor Hugo foi aplaudido por todo mundo. O Frias está dando certo. O Rony acabou de chegar. Igor Vinícius, bem ou mal, cumpre bem a função dele. Arão, Menino, Gabigol, foram más contratações? Não foram. Então, o Marcelo Duarte foi meu companheiro na Placar, depois virou um cara famoso. O Marcelo Teixeira, ele tem a culpa dele na medida que ele administra mal o clube, gere mal o clube, paga o que o clube não tem condições de pagar. Esse é o pecado dele. E coloca para trabalhar em algumas funções gente que não tem competência para estar lá. Essa é a culpa dele. E é grande, hein? Não é pequena, é grande. A do Alexandre Matos, a culpa dele é não ter filtrado alguns jogadores que foram contratados. Repito,
Lautaro, Alex Duarte, Bilal Brahim e o Cavalheiro. Um absurdo. Um absurdo isso. Um absurdo. Essa é a culpa dele, tá? Agora vamos terminar esse vídeo falando do treinador, que é onde eu tenho batido mais. E volto a dizer para vocês, pega o elenco do Santos e compara com todo o elenco, todos os jogadores que compuseram os elencos do Fortaleza enquanto o Vojvoda foi o treinador. O elenco do Fortaleza, nenhum deles era melhor do que o elenco do Santos, mas lá jogava bola. Aí eu fui dar uma olhada, e disse isso para vocês no vídeo de ontem, nos trabalhos do Vojvoda, anteriormente ao Fortaleza. Eram trabalhos sofríveis. Um ali mais ou menos, mas a maior parte sofrível. O trabalho dele se destaca no Fortaleza. E outra coisa, se ele fosse bom, River, Boca, Racing, que vive trocando de técnico o tempo inteiro, principalmente o Boca e o Racing, teriam contratado o cara. Mas tudo bem, ele fez um grande trabalho no Fortaleza. Quando o Santos contratou o Vojvoda, eu bati palma. Eu até brinco, dizendo que quase fui meu paulista comemorar, só não fui porque minha mulher falou assim, você vai passar vergonha, e escondeu a chave do carro. Adorei, briguei com uma figura importante dentro do Santos, que eu canso de contar para você essa história, que me disse, na época, que o Vojvoda era um caixinha 2.0. Eu já cansei de contar essa história para vocês aqui. Briguei, batalhei muito aqui nesse canal para o Santos contratar o Vojvoda. Não está fazendo um bom trabalho. Não está. Eu li em algum lugar aí que o Santos hoje tem um padrão de jogo. Aonde? Então, desculpa, eu não entendo nada de bola. Eu dou uma mão palmatória. O Santos jogou bem ontem contra a Chapecoense. Jogou. Mas falhas individuais, colocaram os 3 pontos, jogaram os 3 pontos, estava tudo lixo. Concordo. E foi contra a Chapecoense. Mas tudo bem. Jogou bem. Teve o controle do jogo. Finalizou um monte de bolas a gol. Só concedeu ao adversário 7 arremates, 4 entraram. É duro isso. Mas o Santos não jogou nada, absolutamente nada, contra o Novo Horizontino, na vitória 2-1. Não digo nada, absolutamente nada. Jogou mal. Contra o Palmeiras, no Allianz, não jogou bem. Contra o Guarani Campinas, sofrível. Contra o Corinthians na Vila Belmiro, foi dominado pelo Corinthians dentro da Vila Belmiro. No empate contra o Bragantino, jogou bem? Eu não acho. E ontem jogou bem. Ou seja, de 6 jogos nessa temporada, ele jogou bem um jogo. Como é que o Santos tem hoje um técnico que deu um padrão de jogo para o time? Eu não consigo ver assim. E eu não posso pensar com a cabeça das outras pessoas. A minha cabeça me mostra isso. Ah, Sormani, mas no ano passado ele fez um trabalho legal no Santos. Aonde? Ele passou o campeonato inteiro, desde que ele chegou no Santos, até a última rodada, na zona do rebaixamento. Praticamente isso. Saiu uma outra rodada. É um bom trabalho? Não acho. Bom trabalho seria se ele tivesse pego o Santos em 31 de agosto, e tivesse levado o Santos à Sul-Americana. Sormani, ele terminou, sim, mas a maior parte do campeonato. A maior parte ali, tranquilamente, sem sufoco, sem neura da torcida, sem estresse, sem nada. Não foi isso que aconteceu. O trabalho dele, desde que ele chegou no Santos, eu mostrei para vocês ontem. Ele tem 24 jogos como técnico do Santos. 7 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. 44,4% de aproveitamento. O elenco é ruim? Eu não vejo assim. Vocês acham esse elenco ruim? Um elenco que tem um Brazão, um elenco que tem um Luan Pérez, tá? Que ele insiste em não colocar, que a dupla dele era Frias e Zé Duarte. Tá vendo como ele tem culpa? O melhor zagueiro do Santos, que é o Luan Pérez, ele não punha para jogar. Um elenco que tem o Arão, um elenco que tem o Zé Rafael, um elenco que tem Gabriel Menino, um elenco que tem Gabriel Barbosa, que tem Neymar, que tem Roleiser, que tem Marreal. Citei 8 jogadores aqui. 8. Vocês acham que é ruim esse elenco? Senhor, mas não é. Você está citando jogador, mas o elenco é muito maior do que isso. Ok, concordo com vocês. Mas João Schmidt é um mau jogador? Não é o que a gente queria. Mas é péssimo? Não é.
O Frias está dando certo. Ah, ele não usa a base. Esse é um problema dele. Mas aí a gente vai olhar para a base e ver o Vinícius Lira. Não está jogando nada. Não tem maturidade para jogar no Santos. Não, jogou mal contra o Corinthians. Jogou mal ontem, ele foi uma avenida em cima dele. Não dá. Gente, eu canso de pedir o Robinho aqui, já dei o exemplo. Ah, o Robinho, porque as pessoas falam do corpo dele, que ele é muito franzino. Beleza, ele é franzino. Mas eu sempre falo, o pai dele também era. Só que o pai dele era muito bom jogador. Ele, não. O Robinho é pior que o Ângelo. Vocês gostavam do Ângelo? Eu não gostava. Bateu no Chelsea, não fez nenhum jogo. Tá jogando hoje lá no Al Hilal, Al Ittihad, alguma coisa assim. O Robinho hoje é pior que o Ângelo. O Ângelo era ruim. O Ângelo era ruim. Ele é pior que o cara. Aí você pega, quem é o outro moleque da base? O Bom Tempo, vive machucado. Eu gosto muito do Bom Tempo. Muito do Bom Tempo. Mas entre o Bom Tempo e o Gabriel Menino, você fica com quem? Entre o Bom Tempo e o Zé Rafael, você fica com quem? Mas então o Bom Tempo entra naquela categoria que vai te preencher o elenco. Coisa que o Robinho não consegue fazer. O Matheus Xavier, todo mundo está vendo, esse menino é verde ainda, mas tudo bem, precisa colocar, precisa dar casca, só vai amadurecer se você deixar ele lá. Então deixa ele. Já que todo mundo acha a base boa, então olha, o Santos tem, o Santos tem Vinícius Lira, Robinho, Bom Tempo, Matheus Xavier, 4 jogadores que compõem o elenco. É ruim? Vocês gostam dele? Então não pode ser ruim. Vocês gostam? Eles fazem parte do elenco. Então o elenco não pode ser ruim do jeito que vocês falam. O Santos não tem padrão de jogo, gente. Não tem. Mostrei para vocês aqui, exemplifiquei. Em 6 jogos dessa temporada, o Santos jogou bem ontem contra a Chapecoense. Jogou bem. O Santos perdeu o jogo por falhas individuais. O técnico não tem nada a ver com isso. Só o Santos foi dominado pelo Corinthians na Vila Belmiro. O Santos não conseguiu se impor diante do Guarani, a ponto do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ter dito que o resultado foi justo. Ou seja, o Santos se igualou ao Guarani, que é o time de Série C do Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou com as... não é que não foi com as calças na mão, mas ganhou ali no final do jogo, do Novo Horizontino. Não jogou bem. Não jogou bem contra o Palmeiras. Contra o Bragantino não jogou bem. Da onde que esse técnico está dando padrão de jogo pro Santos? Esse técnico é um morto. Ele não vibra fora de campo. Como é que deve ser a preleção dele no vestiário? As entrevistas vocês veem. Ele não consegue blindar ninguém. Como, por exemplo, fazem o Abel, o Renato Gaúcho. Eu acho que isso tem que contar também, gente. O time joga mal, é mal treinado. Aí eu li alguém falando, o Santos chutou 28 bolas e a maior parte tudo fora, não sei o que lá. O que é isso? Falta de treinamento. Então, gente, para mim, você vai tirar o Marcelo Teixeira? Não vai tirar o Marcelo Teixeira. O Alexandre Matos, você pode mandar ele embora? Pode. Hoje, você pode chegar para ele e falar assim, Matos, você tá fora. Beleza, aí vai trazer quem? Vai melhorar no quê? Você contrata lá, vamos supor, o Rodrigo Caetano, que está na CBF. Ele cansou de ficar na CBF, então ele vai ser hoje o novo manager do Santos. Vai mudar no quê? Num curto prazo. Não muda nada. A troca de um treinador muda. Tem um impacto imediato. Pode ser que é um impacto ruim. Mas é algo que você tem que tentar fazer. Porque se o Vojvoda estivesse fazendo... Volto a dizer para vocês aqui, gente. Eu aplaudi a contratação. Eu briguei nessa tribuna aqui pelo nome dele. Mas ele não está fazendo um bom trabalho. E já são 5 meses. Se fossem 6 jogos ou 5 jogos, aí vocês poderiam apontar o dedo para mim e falar assim, senhor Mano, porra, você tá de sacanagem. Mas são 5 meses. 24 jogos. Não dá, gente. O Santos tinha que apresentar mais do que apresenta. Ele deixou o Barreal no banco para colocar o Cavaleiro. Ele deixou o Rolência no banco. O elenco é ruim? Vocês falam que o elenco é ruim? Como é que se deixa no banco, tendo um elenco fraco, jogadores como o Barreal e o Rolência? Como é que você não leva para um jogo um cara como o Gabriel Barbosa, que passou o segundo semestre praticamente inteirinho no banco de reservas do Caio Jorge? Não jogou. Ele está cansado do quê? Só se ele estiver cansado de ficar no banco. De jogar, ele não joga. Esse cara não jogou contra o Palmeiras. Ele entrou contra o Palmeiras ali porque precisava entrar. De repente empata o jogo. Ele não ia jogar contra o Palmeiras.
não jogou contra o Guarani e não é relacionado com esse jogo contra a Chapecoense. A culpa é minha? Não, a culpa é do treinador. A culpa é do treinador. A culpa é do Alexandre Matos, que deveria chegar para o cara e falar assim, escuta, meu companheiro, nós não temos o elenco do Flamengo para você chegar e deixar o Gabriel Barbosa de fora. Não temos. Esse é o erro do Alexandre Matos, entre outros. Mas para mim, o grande culpado por essa situação do Santos é o Vojvoda. Já deu tempo de ele mostrar alguma coisa. Já deu tempo. O elenco do Santos é bom, digamos que seja médio. O time é bom. Só que ele não escala os jogadores. Ele escolhe mal, ele dá folga quando não tem que dar folga, ele bota no banco o jogador que não pode ficar no banco. Então ele não tem culpa nisso? Desculpa, gente, eu vejo completamente diferente. Tá bom? Mas sigam falando aí. Sigam falando, sigam dando os seus pitacos, que vocês sabem que eu leio. Tá bom? Gente, o vídeo foi longo, espero que vocês tenham gostado. Até.